O livro perdido do rei Og. Quem foi o rei Og citado nas Escrituras Sagradas? Em Números 21:34 diz: Não temas, porque eu entregarei em tua mão, e a todo o seu povo e sua terra, e tu farás como tu fizeste a Sinrom, o rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Em Deuteronômio 3:11 diz: Porque somente Og, rei de Baxã, ficou dos remanescentes dos Refaim. A armação de sua cama era uma cama de ferro. Não está em Rabás dos filhos de Amon? 9 côvados, mais ou menos 4 metros, era o comprimento dela, e 4 côvados, mais ou menos 1,80 m a largura dela, segundo o cúbito de um homem. O livro perdido do rei Og, do escritor Demon, é a primeira edição dos escritos de Og de Baxã, o gigante que lutou com Moisés e seu povo. O livro perdido do rei Og tem 7 capítulos. No primeiro capítulo, o rei Og deixa seu ódio a Nimrod ser conhecido. O capítulo 2 contém as profecias do rei Og. Os capítulos 3 e 4 contam a guerra dos 100.000 gigantes. No capítulo 5, conta a batalha final de Og com Nimrod. No sexto capítulo, contém algo curioso. Og profere os 10 mandamentos de Baal, parecido com os 10 mandamentos que o Criador deixou para a humanidade. Porém, é o oposto dos mandamentos da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. No sétimo capítulo são as últimas palavras do rei Og contra Moisés, o servo de Á e seu povo. Este livro apresenta a única tradução em aramaico da cópia mais completa restante do livro do rei Og e o Refaim. O texto foi perdido, escondido por causa do movimento histórico e calculado do Papa Pio XII para separá-lo do livro dos gigantes maniqueístas. Originalmente, existiam versões latinas e aramaicas. A versão latina foi censurada e destruída pela Igreja Católica no século V d.C. Cassiodorus, o escritor romano, possuía uma extensa biblioteca e doava livros e pergaminhos originais para a Igreja regularmente. Esta doação de Cassiodorus especifica de 550 d.C. Foi descoberto no início de 2015 e disponibilizado aos tradutores internos do Vaticano para leitura supervisionada apenas em agosto do mesmo ano. No capítulo 1, Og começa contando suas últimas palavras por Onzol, o escravo dos Zeus menores de Baal. Conta que Baal, que guiou sua ira desde o velho mundo, monstros sobreviveram até depois das grandes águas, o dilúvio. Com uma linguagem podre e nojenta, ele segue dizendo que governava o reino dele e Nimrod o seu reino, o reino dos circuncidados de Nimrod e o reino dos não circuncidados do rei Og. Naquela época, Og formou um pacto de irmandade com todos os Refaim da terra, e Nimrod era da mesma linhagem. Nimrod, por ser da mesma linhagem, porém circuncidado, ofende todos os Refaim e desafia Baal. Todos os que circuncidam seus membros reivindicam lealdade a Nimrod. No final das grandes batalhas, a comida do rei Og era escassa e ele comia os seus Zeus menores, subordinados escravos. Ao contrário dos Zeus menores machos, que eram comidos, as fêmeas dos Zeus menores não eram comidas. Elas tornavam-se sacerdotisas, esposas e concubinas de Baal. As crianças chamadas filhos da lua eram chamadas e jogadas ao fogo. Elas gritavam para Baal todas as noites. Houve muita perda de vida para ele. Baal ajudou Og na batalha dos 100.000 gigantes. Baal escalou montanhas quando as águas cobriram a terra. Um profeta menor profetizou: Eu sou o Baal, teu poderoso, que te livrou de Nimrod na guerra dos 100.000 gigantes. Eu sou o Baal da terra, que proverá extensão para os Refaim. Por causa disso, vocês não devem sangrar diante de nenhum deus. Eu não honro a circuncisão. No capítulo 2, Og começa contando uma história para Nak, o guardião dos corpos anti-Baal. Então, o rei Og diz: Não minto. Não amei meu irmão a quem vi, mas amei a Baal que não vi. Embora Nimrod, meu irmão, não ande mais pela terra, minha ira cresce contra ele na escuridão. Nimrod foi chamado o Grande Caçador e assassino de grandes gigantes. Nimrod sofreu uma lesão no lombo quando ele envolveu o Refaim caolho chamado Argoe na guerra. Esse caolho, Argoe, lutou ao lado de Og na guerra dos 100.000 gigantes.
Quando Nirod feriu o pescoço de árvore, o corpo dele caiu inconsciente no chão com a mão estendida, e a lâmina da espada cortou perto nos lombos de Nirod, cortando o seu prepúcio. A pele do membro de Nirod ficou pendurada como testemunho para todos. Nirod, fragilizado, voltou para a tenda. Ele pegou uma pedra e terminou a própria circuncisão. Nirod tosquiou as tranças de sua cabeça, raspou a barba e as sobrancelhas e ungiu a cabeça com óleo. Seu cálice então ficou cheio de vinho. Nirod pegou uma pedra da montanha e circuncidou 1000 nefilim do seu exército. Aqueles que recusaram foram cortados a machado. O vale onde Nirod circuncidou os 1000 nefilim é chamado de Vale dos Primeiros Prepúcios. Nirod cresceu como um renovo, como uma raiz forte. Ele tinha forma majestosa e todos desejavam a beleza dele. Lesta, a rainha dos Refaim, e eu, Og, fomos criados nos despojos de uma colheita de procriação do Refaim. Og treinou tanto no sacerdócio de Baal quanto na guerra, e Lesta tornou-se uma feiticeira perante Baal da Lua. No ano 300º, Lesta, esposa de Og, teve um filho chamado Ógias. Ela ficou aleijada por 10 anos após o parto. O menino cresceu e aprendeu os caminhos de Baal da respiração. Og fez uma aliança com Ógias. Ele deu a pele do Leviatã, martelo e armadura. Ógias então se tornou pastor de bestas e lagartos entre os bosques, na época da guerra dos 100.000 gigantes. Ógias era um líder sobre muitos gigantes poderosos na guerra. A rainha Lesta passou a ser conhecida por ambos reinos como a última dos gigantes fêmeas. No terceiro capítulo, conta a guerra dos 100.000 gigantes, transcrita por Anak, o guardião dos corpos de Baal. O rei Og, o Refaim circunciso, foi enviado por todo o mundo conhecido para lutar contra Nirod e seu circuncidado exército. A palavra de Og saiu a cada posto de gigantes, e eles vieram. Os de 6 dedos, os construtores de montanhas, os pesados fabricantes de armas das terras frias, os irmãos dragões do leste e os 20.000 gigantes, representando cada colônia, cor e credo no mundo conhecido. O rei Og então ungiu suas tranças e barba com óleo, e diante dos 100.000 gigantes, no alto de Baal da terra, ele gritou com uma voz que todos os Refaim ouviram: "Vamos para a guerra de Baal da terra, e pela perda do filho da lua." Enquanto a lua estava cheia, a guerra eclodiu entre o reino de Og e o reino de Nirod. Eis aqui alguns Refaim de estaturas significativas que lutaram no campo de batalha dos 100.000 gigantes. Anak, o guardião de corpos. Anak, o transcritor dos primeiros capítulos deste livro, que estava entre Og e Nirod. Anak, que feriu a genitália de Nirod. Azat, o sacerdote do templo de Baal da Lua. Azat, de olhos enegrecidos, que montava uma grande fera na batalha. Melchon, o canibal, o tesoureiro da casa de Baal da Lua. Melchon, que cantou louvores a Baal da Lua. Ag, que era irmão de Og, morreu nos primeiros momentos da batalha. Ag, que poupou seu primogênito do fogo de Baal, que não seguiu os costumes da terra de Og. Tarche, que caçou nas grandes águas e domou o Leviatã, servo de sangue e guardião dos poços de sangue de Baal da terra. Tarche, que usava as trevas para ler as mentes e corações dos outros. Gerion, o pesado, cuja quarta e última batalha foi a guerra dos 100.000 gigantes. Gerion, que serviu a Mote, que foi um imenso rebelde, glutão e bêbado. Atos, o alpinista, que escalou as montanhas até o ar frio, enquanto procurava por terras novas. Atos, o adivinho de Baal das estrelas e corpos celestes. Ele tinha predito a circuncisão de Nirod e a guerra dos 100.000, a guerra dos gigantes. Uval, o pai da falecida esposa de Og, Lesta. Ele era comandante de elefantes e grandes animais selvagens. Arkrut, o Refaim que afiava as unhas. Arkrut, que era conectado a uma besta flutuante para a batalha, quando conectado tornava-se como um leão. Not, os Refaim negros das terras quentes. E continua falando dos Refaim na guerra dos 100.000 gigantes, no capítulo 3. Og se prepara para a batalha, unge seu cabelo e barba e fica diante de 100.000 deles e fala: "Lança sua foice e ceifa, pois é chegado o tempo de colher."
Og dá instrução a cada um dos líderes dos Rephaim e como se comportar na guerra. Todas as cópias conhecidas do livro perdido do rei Og têm um texto quebrado neste momento. A especulação é que, por ser o primeiro capítulo logo após o dilúvio, que de alguma forma mantendo o registro foi negligente de alguma forma. Coisas interessantes acontecem nesse ponto do texto. Em certo sentido, a luta entre os dois transcritores deste tomo termina. Anak, que foi o transcritor original, tem sua morte marcada no capítulo 4. Deste ponto em diante do livro, o tom muda, e isso é por causa do novo transcritor, Onzon. Onzon transcreveu a maioria, se não toda a Guerra dos 100.000 Gigantes, que introduz a ideia de que talvez houvesse ainda um terceiro transcritor das palavras do rei Og. A maior parte do capítulo 5 está faltando. Felizmente, o final de rei Og, a batalha final com Nimrod, foi registrada como você verá. Fora a morte de Nimrod, o fator-chave deste capítulo é que tanto o rei Og quanto seu filho Og participam do assassinato de Nimrod. Isso deixa o capítulo 6 e 7 com a questão de qual Og a história está seguindo agora. Isso quase responde a pergunta da longevidade ridícula do rei Og, porque a linha do tempo poderia muito bem ser dividida entre o rei Og e seu filho guerreiro. Naqueles dias, Og recebeu a profecia. Og, rei dos Rephaim, sobrevivente das grandes águas, matador de Nimrod, nascido do sacerdócio de Baal da lua, falou as palavras de Baal. Og falou as profecias antes da marcha para Baixã. Og profetizou as regras, semelhante com os 10 mandamentos dados a Moisés pelo Criador Yah. Eu sou o Baal da terra, que te trouxe a vitória na guerra dos 100.000 gigantes, que te tirou das águas da morte e da escravidão do mundo antigo. Faça ídolos de Baal, faça-os de prata e ouro. Faça imagens esculpidas de Baal que estão em cima do céu ou que estão na água que está debaixo da terra. Adore Baal com libertinagem, luxúria, embriaguez, farra e idolatria adequada. Beba vinho para proteger seu estômago da doença da carne sacrificada. Tome o nome de Baal da terra em vão, em intervalos regulares. Deve ser usado como mandamento e uma maldição para seus inimigos. Faça seu trabalho todos os dias e descanse quando o trabalho estiver terminado, pois a obra não para até que seja concluído. Honre os lugares altos que adoram Baal da terra. Apenas os sacerdotes serão admitidos aos lugares altos. Mate, e mate novamente quando necessário. A vida é devidamente sacrificada quando despachado por um servo de Baal da terra. Sempre vingue-se. Tenha medo de que Baal da terra venha para te provar, que seu medo pode estar em você. Tema a ira de Baal da terra, pois todos merecem derramar suas entranhas como sacrifício. Aquele que rouba os seus menores de seu vizinho só deve sacrificar as vidas roubadas com fogo. Cobice a casa do teu vizinho. Esses são os mandamentos de Baal que Og proferiu aos gigantes na guerra dos 100.000. Então Og profere suas últimas palavras contra Moisés e o povo de Yah. Você pensou, ó verme corrupto de Israel, que eu não resistia às grandes águas nas montanhas? Você que nunca tocou o céu ou ficou de pé sobre ninguém. Minha meditação, meus sonhos são suas mortes intestinais. Baal da terra vai me guiar como ele fez com Nimrod, o Nefilim, o verme de lombo mutilado. Eis que eu sou Og, o maior homem da terra. O que você pode fazer comigo? Eu assisti você rastejar para a luz como um corrupto fecal feito minhoca. Eu observei sua mãe Egito, coma seus filhotes. Eu assisto agora e eu aprecio. É por isso que você agora guerreia comigo, ó verme de Israel. Você matou meu vizinho em Sihon. Baal vai vingar e me capacitar para separar o verme corrupto com força, seu falso Deus, seus pequenos homens fracos. Eu, Og, vou cuspir em seus guerreiros que trilham como formigas nas fezes. Og limpará a saliva da minha barba. Eu, Og, surgirei quando estiver pronto. Eu, Og, vou quebrar todo o chifre de Israel. Estúpido, corrupto, verme fecal. Ó amargo, escurecido, corrupto e verme fecal.
Não foram meus sacerdotes de Baal da terra que dançaram e profetizaram a sua chegada? Não sonhamos nós em Baçã todas as noites com o seu assassinato? Suas mulheres estéreis cantarão louvores a Og. Meus sonhos não precisam de interpretação. Como eu, Og, assassino, corromperei alguém? Eu te mato, como um cachorro dilacerado por um touro no abate. Devo levantar uma montanha da terra sobre minha cabeça? Não é Baal o Deus desta fértil terra em que eu, Og, vivo? O reino supremo de Baal tem milhares de respostas para os patéticos excrementos manchados do tamanho de um inseto do Deus de Israel. Quantos náufragos você já matou desde que seu Deus do tamanho de um inseto lhe disse para não matar? Você foi ordenada, hipócrita de mente fecal. Os espíritos dos mortos reclamam de você e gritam: Moisés, você, festejador bêbado de sangue nas fezes, como eu menor, virgem e covarde como criança, com brinquedos de presente, antes do sacrifício, você corre para sair de sua mãe Egito para mim, para podermos conduzir a batalha. Eu, Og, moerei seus ossos até virar esterco. Eu, Og, arrancarei seus olhos do seu rosto e jogarei ele nos poços de sangue. Comerei ambos os seus braços até o toco, grande temor o tomará e você cairá sobre o seu machado, manchado de sangue e vômito, com o rosto quebrado e contrito diante de Og. Meus eus menores, as sacerdotisas, meus eus menores, as feiticeiras de Baal da terra, dançarão e testemunharão o abate do corrupto verme fecal de Israel. E eles vão se despir e pintar sua carne flexível com o sangue de Moisés e suas entranhas diante de Baal da terra. Quando nós celebrarmos no alto, e Og vim carregando a virgem cortada, a estúpida de crânio infantil, no alto sobre as estradas, haverá gritos de louvores a Og, a Baal do sol. Haverá assado uma carne servida, a Baal da terra, Baal das estrelas e corpos celestes, até mesmo para a morte. Porque você quer assim, eu ungirei minha cabeça e barba com óleo antes de eu fazer guerra com você, seu inseto. Você será derrotado. Sua hipocrisia não está brilhando como um farol diante de você? Você que não deve matar por causa do mandamento de seu Deus é o mais assassino de todos nós. Como o último do Refaim, líder na guerra dos 100.000 gigantes e o sobrevivente das grandes águas, eu matarei você com a espada e suas esposas, suas viúvas e seus filhos órfãos. Vocês serão massacrados e queimados por Baal da terra. Baal do sol vai baixar como chamas. Você cingiria seus lombos contra o último dos Refaim? Cinge-os bem. É hora de se opor a um verdadeiro sacerdote de Baal. Sobre o seu primogênito eu vou me alimentar. Eu vou matar você e sua raiz. Matarei o seu remanescente. Minhas mãos estão prontas para a guerra. Na minha idade avançada, os cães de rua de Baçã se banquetearão com a carne de Israel, e as vísceras amareladas de Moisés nas estradas e nos caminhos. Baal da terra assim o quer. Meus espiões dizem que quando vocês mataram o rei de Sião, vocês mataram as mulheres e crianças, mantendo os despojos. O Deus corrupto fecal te enlouqueceu, assassinato, diminuir, destruição nas mãos de Israel. Liberarei a fera flutuante cantícula para você, ó corrupto verme fecal, Israel. Ó estúpido corrupto verme fecal, Moisés. Aprenda a temer o coração de um animal e a mente de um gigante. É a hora para você compartilhar seu ser com algo maior. Eu não quero vitória nem despojos, só a sua cabeça estúpida, saudável para armas estranhas. Faça guerra, homenzinho. Faça guerra, pequeno verme corrupto. Por Baal da terra espalharei o sangue do corpo virgem. Eu, Og, tenho treinado cada braço como se treina seus bois. Minhas costas e pernas estão prontas. Minha vida é para minhoca fecal. Eu, Og, o último dos Refaim. Quanto tempo Moisés tem que viver desde a guerra dos 100.000 gigantes?